Olá, como vão todos vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Várias perguntas acometem a humanidade, são perguntas filosóficas, né? As pessoas se perguntam de onde vieram, para onde vão, qual o motivo da existência aqui nessa terra, né? E geralmente quem faz esse tipo de pergunta são pessoas que estão mais atreladas à ideologia ou à filosofia científica, né? Aos conhecimentos que a humanidade já pôde angariar até agora, muitos desses conhecimentos, inclusive, contestáveis, né? Tão contestáveis que deixam as pessoas confusas. As pessoas que têm fé no transcendente geralmente têm explicações, né, que não podem ser provadas, mas que são admitidas como verdadeiras através de uma prova de fé, mas que não são aceitas pelo restante do primeiro grupo. Bom, vamos analisar aqui vários artigos e tentar, talvez não responder as perguntas, mas dar algumas opiniões a respeito delas, né, porque cada um aceita aquilo que bem entende, né, e contestar algumas informações aqui que nos são passadas por pessoas que formam a opinião do primeiro grupo como certas e verdadeiras. A primeira delas é de que nós tivemos um parente muito antigo chamado Tolmai, né, que por questões enigmáticas, eles dizem, desapareceu há cerca de 7 milhões de anos atrás. Eu já vou dizer de cara que quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que quando aparecem essas datas astronômicas de milhões de anos, eu descarto como sendo verdadeiras. Não acredito nessas datas estapafúrdias, né? Até porque quem é que acredita que um fóssil duraria 7 milhões de anos? Tudo bem, tem quem acredite, mas não é o meu caso. Eu respeito quem acredita e tudo bem. E outra coisa, eu não acredito que o ser humano evoluiu de espécies diferentes. Já vou explicar o que é que eu acredito que são essas espécies, vou explicar por que, segundo a minha opinião, não existe um elo perdido, né, entre essas espécies, e por que elas de fato existiram, né? Tanto existiram que nós vemos fósseis, né? De onde elas são, então. Isso aqui não é algo fantástico de um site de bizarro, não. Isso aqui é algo que está oficialmente, digamos assim, até mesmo em sites aí que hoje estão cada vez mais ganhando confiabilidade pública, como a Wikipedia, por exemplo, né? Então eles falam que aqui é resumido como Tolmai, né? O Sahelanthropus chadensis, né? Seria uma espécie de primata quadrúpede descrita em 2002 por Michael Brunett, com base num crânio que pode ser o mais antigo da linhagem humana, de mais ou menos, eles dizem aqui, 7 milhões de anos, e pode ser a representação de um elo perdido que separou a linhagem humana da linhagem dos chimpanzés. Vem aquela pergunta clássica, né? Se o ser humano evoluiu dos chimpanzés, evoluiu dos macacos, por que é que ainda existem macacos? Por que estes ainda não evoluíram? A ciência oficial que defende a teoria da evolução tem lá suas respostas, mas não nos convence. Aqui eles mostram algumas imagens, né, de como seria esse, esqueço o nome sempre, Tolmai, para ver como eu dou importância para isso. Então, ele mostra aqui o tal do Tolmai, como seria o corpo dele. Até pode ser uma reconstrução razoável, embora eles até tenham apenas o crânio, né? Eles reconstruíram o corpo inteiro a partir do crânio. Então isso aqui é tudo imaginação, aquilo que eles acham que pode ser o corpo, né? Eles definem aqui braços longos. Anteriormente eles disseram, né, na Wikipedia que fala que é um quadrúpede, né? Um primata quadrúpede, mas aqui eles mostram ele como um bípede, né, de pé. Enfim, a imaginação, né? Eles vão, através da imaginação, criando coisas, né? Então, o corpo é totalmente montado a partir apenas e tão somente desse crânio. Então, a imaginação ela vai longe. Bom, então nós já vimos aqui. Vamos estudar um pouquinho a respeito dele, e aí nós vamos tentar responder um pouco daquelas perguntas e dizer para onde os dois grupos de pessoas vão. Porque existem as pessoas que estão atreladas à ciência e as pessoas que estão atreladas à fé. Cada um desses grupos vai acabar se dirigindo para um destino diferente. E cada um desses grupos pensa que a sua existência aqui tem um motivo e que vieram de lugares diferentes. Nós já vamos falar sobre isso. Só antes vamos desenvolver um pouco a ideia que está aqui nesse artigo.
Em 2001, os pesquisadores fizeram uma descoberta extraordinária na paisagem do deserto do norte do Chad. Uma coleção de ossos e fragmentos de ossos ao lado de um crânio quase completo, só um crânio, e fragmentos de ossos. Os pesquisadores chamaram o crânio de Toumai, que significa esperança de vida, na língua dos Toubous, ou Guaranis, uma população nômade que vive lá no Chad, né? As características do crânio eram um mashup de velho e novo, um cérebro do tamanho de um chimpanzé, mas com pequenos dentes caninos. Eles são tipicamente menores em hominídeos do que em chimpanzés, nossos parentes vivos mais próximos. Porém, foi a idade do fóssil que foi ainda mais chocante. Toumai tem entre 6 e 7 milhões de anos. Entre 6 e 7 milhões, 1 milhão não é nada, é entre 6 e 7 milhões de anos. O que é 1 milhão de anos? Não é nada. Então é um chute assim total. Na época, os paleoantropólogos acreditavam que o último ancestral comum que compartilhamos com os chimpanzés era pelo menos 1 milhão de anos mais jovem. Toumai sugeriu que a divisão em nossas linhagens ocorreu muito antes do que se pensava. Então muda-se toda hora. Essa teoria da evolução está toda hora mudando. Datada de cerca de 7 milhões de anos atrás, eles fazem essas datações através do decaimento do carbono, né? Através da análise de carbono. Mas o decaimento, pessoal, ele até um certo ponto, na minha opinião, ele é confiável, até alguns poucos milhares de anos. A partir daí ele começa a não ser tão confiável, porque as pessoas não têm como medir se esse decaimento é o mesmo em milhões de anos. Eles têm observação agora de anos mais recentes, desde que descobriram isso. E no resto, para mim, é apenas uma hipótese que eles lançam aí, muitos de má fé e muitos outros ainda mais de boa fé. Por que de má fé? Porque eu acredito que existem pessoas que sabem muito bem a nossa origem, mas eles defendem essa teoria para que uma grande massa de pessoas acabem seguindo essa teoria, porque é uma teoria que acaba redundando num certo controle e no direcionamento das pessoas para um fim ao qual nós vamos discutir ainda. Só aguardem um momentinho. Enfim, aí eles falam aí mais ou menos como é que seria, e toda aquela história, o homem veio do chimpanzé, ou não, do gorila, sei lá, eles inventam 1001 coisa, cada vez é uma coisa um pouco diferente. Agora eles estão falando nesse tal de Toumai, tudo bem. Agora vamos tentar responder algumas perguntas, as 3, que talvez sejam 3 perguntas que atormentam as pessoas. De onde viemos? A maioria das pessoas que se atrela a essa linha de pensamento dita científica, né, acredita que veio de uma evolução de espécies inferiores, né, e que, portanto, não possui alma, mas possui aí uma existência evolucionista. Existe uma terceira linha que tenta conjugar os dois, que seria a linha do design inteligente. Nós falaremos brevemente disso também. Mas a maioria que pensa cruamente apenas na ciência acredita que veio do nada, ou seja, apenas de um organismo biológico que pode ter vindo do espaço, como se alguma coisa não tivesse que ter originado essa suposta vida do espaço primeiramente, né? Ou que veio de uma sopa primordial, que veio de ovos, como se alguém não tivesse de ter colocado esse ovo, né, primordial. Então vem aquela pergunta, né, que divide também a humanidade: o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Parece uma brincadeira, mas se você diz que a galinha veio primeiro, você é criacionista, alguém teve de criar a galinha. Se você diz que o ovo veio primeiro, embora alguém tenha de ter criado o ovo também, né, você pode dizer que pode ser um ovo primordial da sopa primordial. Enfim, e aquelas pessoas que... Então, as pessoas que creem puramente na ciência dizem que vieram do nada, vieram de outros organismos que, por sua vez, se originaram de outros e não explicam quem é o organismo original. Alguma vida tem de ter originado as outras vidas. Alguns dizem que pela sopa primordial, raios caíram numa conjunção muito especial de elementos aí, aquela energia então gerou vida, mais ou menos como a ideia do Frankenstein, que um raio que cai do céu gera vida através dos elementos químicos que ali estavam. Então essa é uma das teorias. A outra teoria, ou aquela defendida pelos criacionistas, é de que o ser humano, então, ele veio de uma
pré-existência divina e que houve uma vida inicial, criadora de tudo, que criou todas as demais vidas, que os criacionistas defendem ser Deus. Aqueles que vêm pela linha do meio, que são os do design inteligente, eles entendem que houve uma inteligência criadora de todas as vidas, mas que, embora Deus tenha nos criado, nós podemos sim ter advindo do macaco. Qual o motivo da nossa existência aqui? Outra pergunta. As pessoas que estão atreladas ao conhecimento científico, cada um tem a sua opinião. O motivo aqui é a busca da felicidade. Outros dizem, não, é o sofrimento. Outros dizem que é evolução. Outros dizem que é tentar buscar a imortalidade, a deificação. Enfim, há N respostas para quem está na linha que se baseia nos conhecimentos científicos, que a humanidade conseguiu angariar até agora. Alguns até chegam a dizer que não há motivo algum, não há resposta para isso. As pessoas que seguem a linha criacionista, que dizem que Deus foi quem criou, também têm respostas diferenciadas, mas eu acredito que a resposta que mais poderia ser correta, na minha opinião, claro, é que o motivo da nossa existência é recuperarmos o paraíso perdido, porque assim como Adão e Eva caíram do paraíso pelo pecado original, e nós somos os representantes de Adão e Eva nos tempos atuais, então, da mesma maneira como eles caíram, há essa pretensão da volta como filhos pródigos à casa do Pai. Então, nós todos seríamos filhos pródigos, buscando aqui compreender aquilo que nós perdemos, chafurdando nesse mundo que jaz no pecado, que jaz no maligno, chafurdando entre os porcos, não entre as pessoas, claro, não estou falando que as pessoas são porcos, mas entre esse meio em que nós vivemos aí de decadência moral, etc. E aí aqueles que compreenderem que na casa do Pai tinham algo melhor, então voltam como filhos pródigos, arrependidos, mas recuperando aquela moral divina perdida. E para onde vamos? Essa é a grande pergunta. Muitos que estão baseados exclusivamente no pensamento científico acreditam que não vão para lugar nenhum. Outros dizem nós vamos virar pó das estrelas. Outros dizem que simplesmente vamos nos transformar em um outro elemento vivo. Do pó viemos, ao pó voltaremos, mas no sentido científico. Ou seja, aquele pó que volta à Terra depois emerge em outros organismos vivos e a vida continua, mas sem a compreensão ou sem a existência dessa alma que nos torna conscientes. A maioria sim, claro que também tem várias respostas diferentes. E os criacionistas então dizem que vão para a casa do Pai, o retorno, para o paraíso perdido. Mas isso tudo nos leva a também dois caminhos diferentes. Aqueles que acreditam que tudo acaba na carne, eles estão indo para uma utopia transhumanista. Os transhumanistas acham que nós devemos usar a tecnologia para superar nossas limitações biológicas. Usando sabiamente, eles dizem aqui, a tecnologia pode propiciar um futuro de superinteligência, super longevidade e super felicidade. É aquela promessa, através da ciência. Coma do fruto da ciência, do conhecimento. Conhecimento é ciência. Coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Coma do fruto da ciência, da tecnologia, e então você certamente não terminará a sua existência. Tem palavras que não podem ser ditas no YouTube, Então você terá super longevidade ou quem sabe até imortalismo, talvez superinteligência, talvez você se faça um Deus de si mesmo, talvez seus olhos se abrirão e sereis como um Deus super inteligente, super longevo e super feliz. Essa é a promessa para aqueles que estão querendo se agarrar à matéria, porque pensam que quando a matéria acabar, tudo acaba. Então eles estão tentando se agarrar à ideia do transhumanismo. Muitos ainda nem sabem que o transhumanismo existe. A maioria esmagadora da humanidade nunca ouviu falar essa palavra. Nós vemos falando dela há anos já. Mas a maioria nunca nem ouviu falar, e se ouvir falar, no primeiro momento, não vai acreditar até que perceba que isso está se fazendo já. Já está acontecendo diante dos olhos delas, em laboratórios,
sendo divulgados em artigos científicos, em sites, etc. E aí a vertente criacionista, aquela que realmente está aferrada ao criacionismo, ela acredita que aqueles que tentarem salvar a sua vida perecerão, perdê-la-ão, e aqueles que perderem a sua vida por amor da verdade de Cristo, ganharão a vida eterna, ganhá-la-ão. Então, aqueles que tentarem salvar a sua existência se agarrando à matéria, talvez perderão a real superfelicidade, a real imortalidade e a real abertura dos olhos espirituais. E permanecerão cegos e vivendo nesse corpo, essa mortalha em que nós estamos envolvidos, que é um corpo provisório, que Deus nos deu, evidentemente, para ser bem utilizado e bem preservado, mas se afastando realmente da casa do Pai, que é a casa que dará a super felicidade. Mas cada um acredite no que quiser. Eu apenas achei interessante trazer aqui esse suposto mais antigo ancestral nosso, que, na minha opinião, é apenas mais uma das espécies que existiram, ou espécimes, não, nesse caso espécies, especificamente nesse caso uma espécime de uma espécie que existiu há muito tempo atrás, não 7 milhões de anos, dentre as várias que foram extintas no dia do reinício da história, porque tinham sido, como a geração atual, modificadas. Pessoal, acredite quem quiser, quem não quiser, está aqui o meu respeito também. Um forte abraço, mantenham-se humanos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.